Meu nome é Elza, eu tenho 3 filhos e o filho que mais me deu trabalho foi o Fábio. Chegou um ponto que ele passou a observar muito a vida conjugal minha e com o pai dele. E passou a ser uma criança problemática. Eu cresci com uma mágoa muito grande dentro de mim. Pensava comigo que quando eu crescesse, estivesse adulto, o ódio era tamanho no meu coração que eu pudesse então tirar a vida do meu próprio pai. Acabei me separando, saindo de casa. Por ter me separado, eu perdi a guarda dos meus 3 filhos. O pai deles mandou eles para uma fazenda, eles ficaram muito longe de mim. O Fábio tinha na faixa de uns 9 anos de idade. Então ficaram nessa fazenda, fazendo trabalhos domésticos, coisas que eles não faziam em casa, né? Então foi uma vida muito sofrida. E lá nessa fazenda a gente teve que então trabalhar para poder comer um prato de comida. Era uma situação difícil para poder se alimentar. A gente teve que trabalhar na roça. Eu e meu irmão tínhamos que vigiar porcos. Então foi um sofrimento tremendo. A gente perdeu tudo, eu posso dizer assim. Perdemos uma família, perdemos pai e mãe e fomos viver essa situação longe deles. Eu era ameaçada constantemente, que se eu fosse atrás deles, coisa pior ia me acontecer. Eu era apaixonada por música sertaneja e procurando no cantinho direito, encontrei a Rádio Riviera. Nessa época a igreja não tinha emissora de rádio na cidade. Ela tinha apenas um horário comprado na Rádio Riviera. Eu coloquei na Rádio Riviera e comecei a ouvir aquele homem de Deus falando da família, falando que esse Deus podia mudar a vida dessa pessoa. E eu comecei a observar. Então, me tocou e eu fui para a igreja buscar. Nessa época, havia uma igreja muito simples na minha cidade e foi lá que eu comecei a minha trajetória. Um dia eu comecei a lutar pelos meus filhos, eu queria meus filhos de volta. Foi a minha principal luta, eu não queria ver meus filhos longe de mim. Até que eu tomei uma decisão. Fui de manhã para a igreja, no domingo, de manhã, buscar pela minha família, na concentração de fé e milagre. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que meus filhos viriam de volta para mim. Houve uma felicidade muito grande de saber que a gente estava voltando para o nosso lar. Minha mãe nos recebeu de braços abertos e nos acolheu com muito carinho. A gente via a alegria nos olhos dela por ter os filhos de volta. Minha mãe era muito nervosa e eu vi que ela já não estava assim tão nervosa, já era uma pessoa diferente. A gente começou a perceber isso. O fato mais agravante era o nervosismo, que era tremendo. Qualquer coisa, ela nos agredia, nos batia, até ao ponto de tirar sangue, por conta dela ser tão possessiva, podemos dizer. Então, eu percebi a diferença assim quando cheguei em casa. E eles começaram a ir na igreja comigo. Só que não fazia muita diferença não, que eles iam para a igreja mais para brincar e tudo mais, não levavam nada a sério. O Fábio, na época, estava com 14 anos e começou a se envolver com mais companhias. Chegava tarde em casa. Os amigos da época, entre aspas, não existe nenhum mais. Morreram todos. Todos mortos por traficantes. Ele se envolvia com falsos amigos, ele se envolvia com mulheres. Me envolvi com vândalos, quebrávamos ônibus, a gente vendia drogas. Eu vivi essa situação e me afastei. Comecei a ser um filho rebelde, comecei a brigar com a minha mãe, coisa que eu não fazia, a brigar ao ponto de falar palavras pesadas para ela. O pior dia dele e o meu foi no dia que uma pessoa colocou uma arma na cabeça dele. Ele ia inclusive para se alistar. E dentro do ônibus, essa pessoa estava muito nervoso, colocou a arma na cabeça dele e disse que ia matá-lo. Nesse momento,
ele colocou a arma na minha cabeça e eu pensei que ali era o fim, que eu iria morrer de fato. Essa pessoa ficou muito nervosa, pediu para o motorista parar o ônibus lotado, porque senão ele ia matar todo mundo ali dentro. O motorista parou o ônibus, ele desceu e uma outra pessoa gritou lá de dentro do ônibus: essa arma é de brinquedo. Aí lá de fora essa pessoa atirou, disparou 5 tiros. Quer dizer, esses 5 tiros seriam para matar o meu filho e Deus livrou ele naquele dia. Eu vi o quanto Deus que a minha mãe servia era forte, então decidi servi-lo também. E nós começamos a ir junto para a igreja, para a concentração de fé e milagres. E buscando, eu e ele junto, buscando a Deus, aí nós começamos a entender o que é verdadeiramente uma família feliz, que até então a gente não sabia o que é ser feliz. Eu aprendi a ser mãe e o Fábio aprendeu a ser filho. E hoje a minha relação com minha mãe é muito carinhosa, a gente é muito feliz e com certeza hoje eu sou o filho que ela tanto sonhou. Se as mães aprenderem a perseverar e a lutar pela sua família, pelos seus filhos, o mundo seria bem diferente. Principalmente buscando a concentração de fé e milagre, que elas vão ter o resultado que elas precisam.